Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabem qual é o nosso ritual. Se você quer que o Galo ganhe tudo em 2022, clique em curtir aqui. E se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se agora. Essa semana a gente volta com a nossa agenda de Cachorrada Podcast. Eu estive mal de saúde. E aí depois a gente teve mais gente da equipe com Covid, convidados, enfim. A gente preferiu parar um tempo e agora a gente está voltando com o nosso Cachorrada Podcast. Fica ligado, viu? Quem quiser contribuir com o canal, o Pix é tvcamisa12@gmail.com, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Pai bola, bora falar sobre Galo e Tombense. Primeira coisa que eu queria falar, é um assunto que eu sempre estive com uma opinião contrária e eu tenho mudado muito a minha opinião, entendendo um pouco quem está com o contra-cheque na mão. Galo e Tombense, segunda rodada do Campeonato Mineiro. Eu sempre fui a favor de ingressos a R$10. E o Atlético, acho que o Galo Forte Vingador estava R$50 o ingresso para esse jogo. Recebi uma mensagem aqui de uma torcedora reclamando e me peguei pensando na situação. Apesar de ser Tombense, segunda rodada do Campeonato Mineiro, galera, a gente vai ter que colocar realmente a mão no bolso, fazendo valer aquele discurso que a gente sempre repetiu do traz que a torcida paga. Então, se a gente trouxe o Godin, se a gente tem um Zarate, um Alan, se a gente conseguiu não vender um Arana no time, se a gente tem um Hulk, se nós temos esse elenco que ganhou tudo, o contra-cheque está muito alto. A folha salarial do Galo está realmente extremamente alta e a gente precisa pagar a conta. Então, a gente vai ter um rodízio durante o ano de torcedores que vão a alguns jogos, outros não vão quando o ingresso tiver 200 conto, 150 conto lá no Campeonato Brasileiro, mas também não dá para colocar ingressos a R$10. Rafael, só tinha 6 mil e alguma coisa no estádio hoje, não é melhor baixar um pouco? Mas aí a logística fica mais cara para o time ontem, mas time, meu Deus do céu, a logística é mais cara para o clube também, então começo a entender um pouco o outro lado da mesa, aquilo que o Caio falava. Quem tem um contra-cheque na mão sabe o tanto que é difícil a hora que bate o dia 29, 30 do mês. Outra polêmica: poupar ou não poupar? Fael, você não acha que é cedo demais para utilizar os titulares no Campeonato Mineiro? Ou então, Fael, já era para ter usado os titulares contra o Vila Nova, tem esse papo de poupar? Vamos lá, vou pegar de exemplo Galo e Bragantino, Red Bull Bragantino, lá na última rodada do campeonato, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Eu tinha total convicção de que o Cuca ia descansar todo o time, o Galo já era o campeão brasileiro, contra o Red Bull e contra o Grêmio, para ter um time novo contra o Atlético Paranaense lá na final da Copa do Brasil. E aí, para minha surpresa, o Alan ficou no banco de reservas contra o Red Bull Bragantino. Vou tentar de lembrar de cabeça aqui, porque eu escrevi sobre isso esses dias. O Hulk ficou no banco de reservas. Mas, de um modo geral, nós somos com as peças titulares. Eu achei que até os gandulas seriam reservas nesse jogo. E o que é que muda também com o tempo, à medida que a gente vai trabalhando esse tempo? É aprender a confiar sempre em fisiologista, preparador físico, departamento médico e a comissão técnica, essa decisão conjunta. Vocês lembram que o Cuca falava assim, o Hulk é um caso interessante, porque quanto mais ele joga, mais o nível técnico dele cresce. Ritmo de jogo também no futebol faz muita diferença. Então, de repente, não tinha mais o que corrigir taticamente, dar entrosamento para o time, já era a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas existe algo no futebol se você deixar o atleta muito parado também, ele começa a cair o gráfico dele. Então, talvez, pensando já no dia 20 de fevereiro, daqui a 22 dias contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, o Turco já comece com a comissão técnica e todos os demais profissionais que eu citei aqui, a definir um ritmo de jogo, porque não vai dar para colocar no dia 15 de fevereiro o Hulk para pegar ritmo de jogo, exigindo que ele já esteja num ritmo legal contra o Flamengo, porque esse é um calendário atípico para o Atlético. Normalmente o calendário mineiro tinha um peso bem mais alto para o Atlético, porque era um time de meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Muita gente vai ficar bravo comigo, mas a verdade era essa.
um time do Campeonato Mineiro de 2018. Ele tinha que dar a vida no Campeonato Mineiro, porque era praticamente ali a chance que ele tinha de fazer uma gracinha ali, velho, porque o time era realmente muito fraco. O Atlético tem agora outras metas na temporada e ele vai encarar o Campeonato Mineiro de outra forma. Só que o primeiro trimestre, os primeiros 4 meses, do Atlético, estão todos em uma partida, que é o Flamengo. Então esse jogo do Flamengo mudou todo esse início de temporada para o Atlético. Talvez se não fosse o Flamengo dia 20, hoje teríamos mais jogadores titulares começando lá no banco de reservas ou sequer sendo relacionados, assim como vai acontecer em outras ocasiões quando os jogos forem em Belo Horizonte. Mas esse jogo do dia 20 de fevereiro, esse jogo sim vai pesar demais para a torcida, para o Atlético. A premiação é o Flamengo do outro lado. Então, por ser tão próximo do início da temporada, eu acho que mudou a decisão da comissão técnica de decisão do que fazer. Porque quando o Turco chegou, o Sérgio Coelho, os 4Rs ali, Zé Murilo Procópio, essa turma toda deve ter... Vai fazer um barulho horrível para vocês agora, eu sei. Eu sou viciado em café com leite, gente, isso é minha paixão. Eles se reuniram com o Turco ali, eles falaram assim, nós queremos a Libertadores, a Copa do Brasil, perdemos aquela pressão de 50 anos no Brasileiro, mas queremos ele também. Mas, por enquanto, o que você precisa saber é o seguinte, vem aí o Flamengo. Deixa eu te falar, o que é o Flamengo? Aqui vale a Supercopa, a premiação é tanto, vai ajudar a gente mais, nós estamos precisando de dinheiro. Então, muda toda a forma como o Atlético encara esse início. Por isso, eu que não queria titular de jeito nenhum nesse início do Campeonato Mineiro, entendi e também não fiquei tão pé da vida hoje por ter escalado esse time titular contra o Tombense. E olha só como é que muda, né? Eu falo sempre, rede social, o termômetro do mundo. Para política, né, que esse ano vai pegar fogo, para esportes, para televisão, o Big Brother define lá o ritmo dele de acordo com as redes sociais também. E como que estivemos no Apocalipse Nova Lima, quarta-feira, e hoje aquela mansidão. Será que tudo mudou realmente de quarta-feira para cá? Pois é, galera. É por isso que a gente falava lá quando estava todo mundo surtando, incendiando os vilarejos na quarta-feira, que é isso que acontece. A hora que entrar o time principal, que jogar um gramado bom, o nível, a qualidade melhora demais. E nós pegamos um adversário mais difícil que o Vila Nova. Mas hoje, com um campo que dava para jogar bola, com umas peças, né, evoluindo um pouquinho mais, e mesmo se empatasse hoje contra o Tombense, não era motivo para queimar os vilarejos, para incendiar as bruxas e tudo mais, gente. Temos que aprender que o mundo não pode acabar na quarta-feira e depois ser um paraíso no domingo. A gente tem que entender isso, graças a Deus. Enquanto eu tiver esse poder multiplicador do microfone, eu vou tentar abraçar esse discurso, que a gente tem que parar para avaliar o nosso comportamento, como que nós, às vezes, criamos o caos onde ele não existe. E aí a gente pode jogar contra, não só contra a instituição, mas contra algumas peças também. Como, por exemplo, Guilherme Castilho, que hoje não entrou, não estava entre os titulares, e que é muito mais jogador do que aquilo que a gente viu contra o Vila Nova, que realmente ficou muito apagado e errando muita comunicação com o Tietê o tempo todo. Mas prepare-se para a rotina. Turco, você que está, não sei se você assiste o pós-jogo, o Cuca já jogou em direto pra gente aqui depois de assistir pós-jogo, lá na TV Galo que ele mandou em direto. Mas Turco, a sua rotina vai ser o seguinte aqui no Atlético. Provavelmente você não vai assistir o pós-jogo porque eu falo muito e falo muito rápido. Em breve você vai aprender o português. Você vai ganhar de 3-0 do Tombense. Sua vida vai ser um paraíso, estou turcanizado, papapá. Você empatou com o Uberlândia. O fantasma do Cuca vai te assombrar. Vai te assombrar e que você estragou o time dele, que você mexeu no que não devia mexer, que você colocou 3 zagueiros, isso é um absurdo, que o time do Atlético não funcionou com 3 zagueiros, nunca jogou com 3 zagueiros. Se prepara, gente. Se prepara a diretoria do Atlético, eu não sei se os 4Rs, eu sei de gente que já foi, que é muito importante na história do Galo, que assiste o pós-jogo. Boa recuperação, mestre, você sabe do que eu estou falando.
Mas que a diretoria tem essa percepção. Porque lá no Flamengo, que é um time com grande orçamento, com grande estrutura, eles fritaram treinadores o tempo todo por causa do fantasma do Jorge Jesus. Você imagina aqui no Atlético, em que o Cuca existe uma identificação ainda maior com ele e que a gente ganhou um brasileiro depois de 50 anos. Então é possível que a gente conviva com o fantasma do Cuca por um tempo. Turco, prepara para outra dica que eu vou te dar nesse momento. Sempre que você vê em Belo Horizonte uma placa assim, Rio Claro Pneus, pode entrar porque o seu carro estará muito bem cuidado, porque são mais de 24 anos de história do maior centro automotivo do estado. É o maior estoque de pneus de Minas Gerais também, viu? Turco, como o Atlético te deu e os 4Rs te deu, eles te deram um cartão Galo na Veia, você tem 30% de desconto em todos os serviços lá da Rio Claro Pneus. Onde você está morando aqui em Belo Horizonte, meu filho? Não importa, são 6 lojas espalhadas pela capital, uma loja lá em Contagem e uma super loja em Betim. E você conhece a super garantia da Rio Claro Pneus? A sua proteção contra cortes, rasgos e avarias acidentais. Aconteceu alguma coisa com o seu pneu? A Rio Claro te dá outro novinho na hora. Consulte as condições. Como, Fael? Manda mensagem lá para Rio Claro Pneus BH nas redes sociais. Bora continuando o nosso pós-jogo, enquanto o Turco anota ali todas as dicas da Rio Claro Pneus. Falando sobre a escalação. Curioso ter o Jair. Jair é um caso interessante, porque o Jair, ele, quando não tem o Zaratio no time, que é Alan e Jair, que ele sobe muito, ele vai muito para a área, ele aparece bem na área, ele sabe se posicionar na área, ele levanta muito a cabeça, ele consegue ter as 3 funções. Antigamente a gente falava do terceiro homem do meio campo, ele consegue ser o terceiro homem do meio campo, o segundo volante, que quando o Atlético está sem a bola, ele vai acompanhando o adversário lado a lado e consegue roubar essa bola já girando para armar, né, para construir a jogada, e ele consegue ser o volante, o primeiro que vai de frente com o adversário que está fixo aqui, esperando o adversário chegar. É muito interessante, a gente não pode perder essa peça do Jair, a gente tem que cuidar com muito zelo, com muito carinho desse cara, para que a gente não perca ele para o departamento médico, porque é fantástico o que o Jair faz. Como é bom ver um cara com a classe do Jair, com a camisa do Galo. Provavelmente, né, o estudo adversário virá de pessoas como o Cristiano, o Lucas Gonçalves, essa turma que enfrentou o Tombense nos últimos anos. Eles vão falar assim, ó, enfrentamos eles na semifinal, na final, e normalmente o comportamento é jogar por uma bola no jogo inteiro. Talvez por isso ele tenha optado por deixar o Jair, o Nacho, o Caleb, o Borreiro, o Fumacinha e o Hulk. Ficou no papel realmente um time muito ofensivo. Eu esperava que o Tombense, por ser um time que está se preparando para a Série B, que eles fossem ter um pouquinho mais de coragem esse ano, que eles fossem sair um pouco mais, incomodar um pouco mais o Everson, mas talvez tenha sido, contando o Mineiro 2020, 21 e 22, o ano em que eles menos incomodaram o Atlético. Aí você tem que saber assim, se eles queriam incomodar ou se o Atlético não deixou, porque pode ser mérito do Atlético. Olha, de repente a conversa no vestiário deles foi: vamos pra cima, hoje não importa, não é mata-mata, a gente pode sair mais um pouquinho realmente. E não conseguiram jogar bola, porque eles enfrentaram, gente, o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Talvez o papo até tenha que ser assim lá no vestiário agora, gente. Aqui no Tombense a gente não vai baixar a cabeça, a gente está enfrentando um time que atropelou o adversário na semifinal da Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, foi campeão com muita vantagem, é o mesmo time. Então, creio eu que talvez até o Tombense tenha planejado vir para cima e o Galo não deixou. O que muda em relação ao Galo do fim do ano para esse Galo com o volante, o Galo que começou hoje com o Caleb, Nacho? O Alan ajudava muito, ele se aproximava dos zagueiros para começar essa jogada,
Mas, como a turma não estava tendo muita coragem de pressionar a saída de bola do Everson lá em cima, eles já perceberam que o Atlético queria isso, e aí até uma inocência, foi até uma inocência do Tombense hoje, de ir dar o bote alto, dar o bote lá na hora que o Hever dá o toquinho pro Everson, que devolve no tiro de meta aqui. Os adversários não estavam fazendo isso. Como o Atlético tinha um certo campo para começar essa jogada, então vinha o Alan perto dos zagueiros, pegava essa bola com toda a mestria e qualidade do Alan, e aí o Atlético começava a jogada. Hoje, Atlético mais lá atrás, vem Tombense, vou passar o mel na sua boca aqui, dá 2 toques aqui com o Everson, o que você vai dar o bote? O Amorim vai querer sair, o que vai querer pressionar, eu vou conseguir passar dessa primeira linha aqui, vem mais 2 volantes, aí eu tenho campo para jogar, ou então eu posso fazer uma ligação direta. Hoje, o Alan saiu com essa bola e aí você tinha o Zarate e o Jair, que podiam se aproximar do Alan para buscar essa bola. Sem essa turma, sem essa trinca de Alan e Zarate desde o começo do jogo, o Nacho fez aquilo que ele estava fazendo lá no Campeonato Mineiro de 2021, que o Nacho voltava o tempo todo para buscar essa bola. E aí a gente tem um bom parâmetro. O Machado do Cruzeiro falou esses dias que teve Covid e foi extremamente difícil respirar depois. E eu comentei lá no Lateral Esporte sobre o quanto é uma incógnita, uma interrogação, o Covid na vida do atleta. Quer dizer, para nós, a vida do atleta, nós somos ignorantes, né? O médico, o fisiologista, eles podem avaliar mais. Aí se envolve um vírus mortal que em cada pessoa ele tem uma reação diferente. Meu Deus do céu, eu não podia ter falado essas palavras. O YouTube tira o alcance bom do meu vídeo. Agora já era. A gente não conhece tudo ainda que envolve essa questão. E aí o Nacho vai lá, tem aquela queda nítida de rendimento no segundo semestre. E por isso eu passei a ter um pouco mais de paciência com o Nath Fernandes. Porque a gente não sabe se foi um reflexo dessa questão que aconteceu, mas comparando com o Mineiro de 2021, eu quero ver mais o Nacho, mas o comportamento dele para buscar a bola e voltar construindo a jogada, eu achei diferente. Vocês podem dar a opinião de vocês aí, aliás, é para usar e abusar dessa caixa de mensagens aqui embaixo. Viu o comentário do amiguinho? Vai lá, comenta, cria aquele debate legal aqui embaixo, como era lá na nossa saudosa comunidade do Orkut. O Nacho vai lá, busca a bola, só que o Nacho gosta realmente de carregar, a característica dele carregar a bola, entregar no pé, aquela qualidade dele de passe ali. Mas se preparem para uma jogada do Atlético que deve acontecer enquanto o Turco estiver por aqui. Espero que eu, por muitos anos, campeão de tudo. O Zarate pega a bola contra o Villa, dá lá no Dylan correndo com velocidade nas costas do lateral. O Hever hoje no começo do jogo, ele já pegava, levantava a cabeça e pum! Talvez a gente não encoste tanto a bola no gramado com o Turco. Talvez a gente use e abuse um pouco mais desse lançamento longo, desse corredor para quem está correndo nos dois lados aqui e desde o zagueiro também. Vou falar já dos 3 zagueiros e porque o Hever pode sair nessa briga. Hoje o Hever deu, o Nacho foi e a gente fez isso mais vezes. Por isso, alguns jogadores de velocidade eles vão ganhar pontos com o Turco para fazer esse movimento de receber essa bola longa. 2 jogadores que fazem isso muito bem, Hever e Alan. O Everson hoje também foi muito acionado para fazer esse início de jogada, para atrair o Tombense, né, como eu falei agora há pouco, para que o Atlético fizesse essa ligação direta, esse lançamento lá na frente. E eu falei do Borreiro, que recebeu essa bola do Zarate, como é bom ver o Borreiro agradando o torcedor, crescendo. E o Borreiro foi um cara, ele chegou aqui com 18 anos, né? 4 de janeiro, aniversário dele. E ele já jogou do que a gente chama aqui de 10, né? De aquele cara mais centralizado. Ele já jogou como segundo volante. Ele já jogou na ponta direita e agora a gente vê um Borreiro na ponta esquerda.
É normal para a idade dele, os meninos do Sub-20, o Neto, por exemplo, foi lateral direito, volante. Os meninos mudarem um pouco a função, a posição. Nathan Silva, já fui em alguns jogos para ver a base em Sete Lagoas, em que o Nathan Silva era volante, o zagueiro, ele foi para Ponte Preta, foi para o meio campo, voltou para a zaga. Não estou falando que não tem que mexer, tem que mexer. O jogador Mancini falou isso no Cachorrada Podcast. Jogador atualmente, ele tem que ter mais de uma posição, mais de uma função e saber jogar em diferentes áreas ali. E eu fiquei com um pouco de medo. A hora que começou com esse Borreiro na ponta esquerda, eu falei, pô, cara, será que esse pessoal não tá bagunçando? Nunca define a vida do Borreiro? Mais uma vez entrou bem contra o Vila Nova e faz mais uma boa partida. E aí, sempre que a gente tinha os jogadores convocados, o Cuca ia lá e pum, Borreiro. Vale pro Caleb e vale pro Borreiro. Não é à toa que primeiro você tem um cara lá que, ó, Borreiro, tem um menino na cola, vamos buscar. Aí ele agrada um treinador, agrada outro. Alguma coisa tem. Nós somos meros comedores de feijão. Se esses caras que são velho de bola, né, já experientes, eles batem o olho e falam, tem potencial, alguma coisa tem. Não é à toa que o Sampaoli bateu o olho no Caleb, deu chance. Não é à toa que o Cuca ali no fim do ano se encantou e estava colocando sempre que possível o Caleb. Potencial com certeza. Entenda a diferença de potencial para estar pronto e como é o tratamento de cada um desses fatores. O Atlético nunca foi bom para a transição, para fazer o jogador chegar no profissional, saber utilizá-lo da maneira correta. E não só dirigente, não só treinador. Nós, torcedores, também, nós sempre tivemos... Falei do Mancini agora. A gente queimou o Mancini aqui, que depois viria a ser um grande jogador da Europa. A gente vaiava o Mancini, como ele falou, a hora que dominava a bola, a gente vaiava muito. Só que o Borreiro pode ser vítima novamente da questão dos gringos. Vou beber de novo meu café com leite, que isso aqui tá maravilhoso, cara. Empresas de laticínios, façam parceria comigo. Eu não consigo bancar um litro de café com leite por dia. Vamos lá. Mentira, eu consigo, graças a Deus, Deus me permite. O Borreiro pode ser vítima de novo daquela situação de gringos. Eu tenho a listinha pronta aqui que eu anotei para alterar os postos dessa semana. Godin, Zaratio, Nacho, Borreiro, Savarino e Vargas. Aqui 6 gringos. Podemos levar 5 para os jogos. O Cuca não agradava muito do Savarino, mas de qualquer jeito, teoricamente é Godin, Zaratio, Nacho, Savarino e Vargas. Seriam esses os 5 relacionados. Então, pesa contra o Borreiro essa situação do gringo. E eu não gravei um vídeo sobre o Pavon, aliás, eu falei que ia gravar um vídeo sobre o raio-x do elenco atleticano, não gravei, eu sou extremamente enrolado, mas por um bom motivo, já falei pra vocês aqui, acabei essa semana de escrever o livro do Galo, chamo Galo Ganhou o livro, e tava parado pro canal. E aí não gravei sobre o Pavon, mas vamos lá. Um salário alto, apesar de ser um pré-contrato, é um jogador que não, o gasto com luvas mais salário joga o valor lá para cima. Vai ter que sair algum gringo desse elenco. Será que seria o Vargas? Porque o contrato do Vargas acaba em dezembro. Se engrossar para renovar essa prorrogação de contrato com o clube, talvez fosse o Vargas, até porque os dois, né, jogam na direita, jogam na esquerda, jogam na frente e tal, características semelhantes. Ou seria o Savarino? Porque a gente, já falei que o Cuca também estava no ruído de comunicação com o Savarino. É um jovem, bom ativo, um bom 2020 e 2021. Não vamos pegar só o recorte de estar sumido na reta final. A dupla Sava-Hulk, que a gente tanto falava do Sava-Hulk, até o Galiboca ainda estava bombando ainda, né? Então não dá para falar só da reta final, onde foi menos utilizado pelo Cuca, mas para trazer o Pavon,
a gente precisa resolver a situação de algum gringo, porque senão vai ficar gente cara do lado de fora, muito cara. Porque se você coloca um Nacho de fora, é um investimento muito alto. Se você coloca o Vargas, é um salário altíssimo que fica de fora. De qualquer jeito, Borreiro, você vai ter que entender que mesmo apresentando mais futebol, e como é bom ver o futebol, jovens valores, subindo degraus, se aquele golaço eu entra, meu amigo, eu ia levantar na sala aqui e aplaudir. Você precisa entender essa questão que não é que você não entregou muito no início de temporada, mas provavelmente talvez você seja o cara que será cortado da lista de relacionados em outras situações. E além dos gringos, a gente ainda ficaria que pode fazer o lado direito com Pavon, Savarino, Ademir, Vargas e Savinho. 5 nomes que podem fazer, e eu nem tô colocando o Hulk, que também a gente achou até que vinha para jogar pelo lado direito aqui no Atlético. Primeira coisa, tem que resolver a questão do Savinho também. É a quinta opção do lado direito. Ô Savinho, então você vai voltar e vai fazer o 2022 inteiro no Sub-20. O que não pode fazer é deixar esse menino só para treino. Ano passado ele já voltou pro Sub-20 e não rendeu tudo que podia render. Talvez por ter ficado parado tempo demais no profissional e ter interrompido um pouco esse crescimento, esses degraus que ele tinha que passar pelo Sub-17, Sub-20, levar o profissional, não jogou também. Quando voltou para o Sub-20, já não estava com o mesmo ritmo de jogo. Precisamos resolver a situação então do Sávio por aqui. E aí, Vargas, tudo bem, pode fazer o lado do Keno ali também, pode aparecer na área, mas Vargas, Savarino, Ademir, para vir o Pavon ainda, eu acho que é inflacionar demais o mesmo setor. E aí, vai jogar, isso considerando que nós jogaremos com 3 atacantes, 2 abertos, né, um pelo lado direito também. Pode ser que a gente jogue com 2, como foi o Keno e o Hulk ali em parte do campeonato. Que a gente, perdão, e o Diego Costa também, que a gente não teve nitidamente o cara aberto pelo lado direito. Ou pode ser que a gente jogue ainda com 3 zagueiros. Caramba, hein? Existe um discurso que é repetido sempre pelos torcedores, que esse treinador não sabe variar o esquema. Não sabe variar o esquema, ele só joga, tem uma ideia de jogo, era muito associado isso ao São Paulo, que só atacava igual uma vaca louca e tal. E quando um treinador quer começar uma ideia nova, de repente fala, não estava dando certo do jeito antes. Então pode ser que a gente assuste um pouco, pode ser que a gente estranhe, pode ser que a gente fale que o Galo não é time para 3 zagueiros. Eu acho que é possível sim, principalmente porque o nosso lateral esquerdo é um ponta esquerda e porque o Jair sobe muito bem, pisa muito bem na área, porque o Zarate sobe muito bem, pisa muito bem na área. Já falei do Arana, que é nosso ponta esquerdo, então dá para montar um time com 3 zagueiros de acordo com a situação. E aí, aquilo que eu falei lá atrás do Hever, o Hever sai na frente por essa capacidade dele de ter uma bola longa, um passe, um lançamento, nessa ideia de jogo do turco. E aí, com 3 zagueiros, você tendo o Godin e o Nathan Silva e o Hever, não tem aquele temor nosso de ter um Hever e Godin junto, apenas um contra-ataque, a correria, os dois ali, ai meu Deus, a correria desses meninos, não tem, entendeu? Tá os 3 ali, então já fica a gente mais tranquilo. Deixa eu ver quantos minutos aqui, precisa acabar esse pós-jogo. Força do elenco, que bacana ver o elenco do Atlético, poupando peças, o Alan e o Keno na arquibancada, e mesmo assim, um time muito, muito forte dentro de campo, um Sacha no banco de reservas, que é sim um bom jogador para o banco de reservas, e um Galo muito, muito forte, porque peças como Dylan e Caleb começam a subir degraus e começam a entregar mais, e a gente aliviou a folha salarial com algumas negociações. Clique em curtir, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Valeu, até o próximo pós-jogo. Fui!